Vamos orar mais uma vez? Obrigado, Pai, pelo Filho que foi entregue por nós. Obrigado porque a sua morte significa a nossa vida. E a sua dor significa a nossa saúde. A sua derrota e a sua queda significa a nossa vitória. Obrigado porque o Senhor escolheu deixá-lo morrer por amor de nós. E pedimos que o Senhor nos conduza na medida em que nós olhamos para esse texto. Na medida que nós refletimos sobre a importância do sacrifício do Teu Filho. Nós oramos assim em nome do Teu Filho. Amém. De todos os dias da Semana da Paixão, a gente enfatiza bastante a Sexta-feira da Paixão. E também a gente enfatiza bastante o domingo da ressurreição, este domingo, o domingo de Páscoa. Mas muito pouco a gente fala sobre o segundo dia do final de semana da Paixão, o Sábado do Silêncio, ou também conhecido como Sábado de Aleluia. E hoje eu queria apresentar para você uma imagem. Não sei se você já ouviu falar, mas existe uma forma de arte que nós chamamos de tríptico. E se você não sabe, conhece pelo nome, você certamente vai conhecer agora que eu vou mostrar para você. O que nós temos aqui é um tríptico. Um tríptico normalmente é uma forma de arte muito comum, especialmente na arte pintada, porque ele remonta uma cena em 3 etapas. Um tríptico, ele monta uma narrativa visual em 3 etapas. E normalmente um tríptico, ele tem na sua parte principal, ele tem o segundo, ou o episódio que está ali no meio. Então você tem aqui um tríptico do século XV, tá? Que remonta à apresentação do Senhor Jesus Cristo no templo. E esse tríptico, ele mostra, como você está vendo aí, ele mostra a ênfase no Senhor Jesus Cristo sendo apresentado no templo. Muito embora você tenha lá no início a Anunciação, e aqui, muito provavelmente, você tem o cântico de Zacarias, que foi cantado depois... não o cântico de Samaria, o cântico de Simeão, que foi cantado depois que o Senhor Jesus Cristo foi apresentado no templo. Qual que é a ênfase, o que essa arte está querendo mostrar para nós? Quando ela foi articulada e organizada dessa forma pelo seu autor, ele está querendo enfatizar que o que é mais importante é ver Jesus no templo, na mão do sacerdote. Isso é um tríptico. E embora pouca gente conheça ou saiba disso, os evangelistas, especialmente o evangelista João e também o evangelista Mateus, eles tentaram narrar esses 3 últimos dias do Senhor Jesus Cristo em forma de um tríptico literário. 3 cenas ou 3 episódios. E como todo tríptico, o que é mais importante é o que está no meio. Não é a Sexta da Paixão, embora ela seja extremamente importante, e isso toque o nosso coração quando a gente olha para a Sexta-feira da Paixão, quando o Senhor Jesus Cristo entregou a sua vida. As suas lágrimas foram compartilhadas por mim. E nós falamos do terceiro episódio, o domingo de Páscoa, que é hoje. Mas os evangelistas, eles narraram essa história para falar para nós
não sobre o sofrimento em si, ou o sofrimento como um fim em si mesmo, ou a ressurreição como um fim em si mesmo, mas eles, quando narraram da maneira como narraram, eles na verdade estavam preocupados com o sábado. E note, como disse, a gente pouco fala do sábado. E para a gente entender o sábado do silêncio, ou o sábado de aleluia, ou o sábado negro, como é conhecido o sábado, a gente precisa voltar lá no Gênesis. Porque lá no Gênesis, a gente encontra também um sábado. Se você voltar lá em Gênesis no capítulo 1, o livro de Gênesis capítulo 1 começa uma narrativa que você conhece bem. Começa a narrativa da criação. E narra para a gente o seguinte: no princípio criou Deus os céus e a terra. A terra, porém, estava sem forma e vazia. O versículo 2 apresenta para nós aquilo que nós chamamos de matéria-prima da criação de Deus. Uma coisa disforme e vazia. E Deus usou essa coisa disforme e vazia como matéria-prima para criar tudo aquilo que Ele tinha feito, que Ele fez. Essa expressão sem forma e vazio, ela no mundo antigo, ela remonta ou indica ou aponta para a figura do caos. Em outras palavras, o livro de Gênesis, ele nos diz que o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, Ele, claro, por meio também dos decretos de criação do Senhor Jesus Cristo, como a gente aprende lá em Colossenses, mas Deus o Pai Todo-Poderoso, o Senhor Jesus Cristo executando esses decretos e o Espírito Santo, quando eles decidiram criar todas as coisas, eles criaram a partir do caos. E eles transformaram esse caos em ordem. Eles pegaram aquilo que não tinha forma e transformaram em algo que tinha forma. Pegaram algo que era vazio e preencheram com coisas, com o que estava vazio, com vida. Os céus vazios, Ele coloca luzeiros. Ao mar vazio, Ele enche de peixes. A terra vazia, Ele coloca vida, fôlego de vida sobre a terra. Então, nesse processo de reconstruir o caos, Deus ele gasta 6 dias. E lá no 7º dia Ele descansou. Lá no 7º dia, depois de ter terminado a obra da criação, Deus descansou. A palavra de Deus nos fala que Deus ele não se cansa, não se afadiga, não dormita. Não é nesse sentido de descanso físico, mas é um descanso no sentido de uma interrupção do trabalho, de uma interrupção da obra, de uma conclusão, de um ciclo que se fecha. E aí quando os evangelistas eles narram para nós o Senhor Jesus Cristo, no sábado de aleluia, no sábado negro, no sábado do silêncio, eles apresentam um Senhor Jesus Cristo que descansa, depois de ter encerrado a obra da redenção. Da mesma maneira, o Senhor Jesus Cristo nos tirou do nosso caos. Da mesma maneira, quando o Senhor Jesus Cristo ele se entrega por nós, Ele está fazendo uma obra de reconstrução do caos. Só você sabe o caos que você era antes de você conhecer Jesus. Só você sabe a bagunça sem forma e vazia que você era, uma vida sem forma e uma existência vazia antes de encontrar Jesus. Só você sabe disso. Eu não preciso ficar dizendo isso para você. E depois que o Senhor Jesus Cristo então resgata e consuma essa obra de redenção, Ele descansa. Ele morre. Ele é colocado na tumba. E a gente só consegue entender a sexta-feira do sofrimento ou o domingo da ressurreição na medida que a gente entende que Jesus Cristo descansou, morreu.
que a gente só consegue entender a preciosidade da sexta e só consegue vislumbrar a glória do domingo se a gente perceber a escuridão do sábado. A gente só consegue compreender de maneira plena a obra do Senhor Jesus Cristo quando ela é pintada nesse tríptico, se a gente entende o capítulo do meio, o sábado do silêncio. E olha só o que Mateus, no capítulo 27, ele fala para nós no sábado. E eu quero rapidamente passar com você. Ele diz assim: no dia seguinte, isto é, no sábado, Jesus morreu na sexta-feira, foi sepultado no final do dia. E no dia seguinte, no sábado, os chefes dos sacerdotes e os fariseus dirigiram-se a Pilatos, os religiosos, a minha categoria, os pastores, os indivíduos que eram ligados ao sistema religioso da época. Esses indivíduos se apresentaram diante da autoridade civil, diante do governante, e disseram: Senhor, lembramos que, enquanto ainda estava vivo, aquele impostor disse: depois de 3 dias ressuscitarei. Ordena, pois, que o sepulcro dele seja guardado até o 3º dia, para que não venham seus discípulos e, roubando o corpo, digam ao povo que ele ressuscitou dentre os mortos. Este último engano será pior do que o primeiro. E qual foi o primeiro? Esse Jesus que diz que é o rei. Se só dizer que ele era o rei dos judeus já é algo ruim, imagina o pessoal andar dizendo por aí que ele ressuscitou. Levem um destacamento, disse Pilatos, respondeu Pilatos. Podem ir e mantenham o sepulcro em segurança, como acharem melhor. Eles foram e armaram um esquema de segurança no sepulcro. Estabeleceram uma vigia, botaram câmera, sensores térmicos, cerca elétrica no sepulcro. E além de deixarem um destacamento montando guarda, lacraram a pedra. Lembre-se, o Senhor Jesus Cristo está dentro da tumba nesse dia. O Senhor Jesus Cristo está experimentando a morte. E a primeira lição que a gente aprende do sábado do silêncio é que tem gente que quer manter Jesus Cristo morto. É que tem gente que quer manter Jesus Cristo morto. E trabalha para manter a tumba bem ocupada, bem lacrada, bem fechada. E você está pensando: mas isso não fala comigo, pastor, porque eu celebro, estamos aqui celebrando a tumba vazia, a pedra que rolou. Eu sou da turma baptista, né, que cresceu na igreja bem tradicional. A gente cantava o hino: já rolou, já rolou. Você lembra, essas risadas são as risadas da identificação. Já rolou, a gente canta, já rolou. Deixa eu dizer uma coisa para você. Sabe por que tem muita gente que quer que o Senhor Jesus Cristo continue na tumba? Porque um Senhor Jesus Cristo ressurreto, fora da tumba, vivo, ele já não é mais servo sofredor. Ele é Senhor sobre tudo e sobre todos. E o jeito de eu manter o Senhor Jesus Cristo sem reinar e sem governar sobre a minha vida é mantendo a tumba fechada. Esses religiosos, eles não querem só manter um impostor aos seus olhos na tumba. Eles querem sustentar a sua autonomia. Eles querem sustentar o seu desejo de glória. Eles querem se sustentar nas suas posições espúrias. Porque a partir do momento que eu digo: ele ressuscitou,
já não se levantou um cordeiro, se levantou um leão. Já não foi colocado na tumba um servo sofredor, se levantou o justo juiz, se levantou o Senhor de todas as coisas. Então dizer que o Senhor Jesus Cristo ressuscitou significa colocar-se debaixo do seu senhorio. Significa dizer, se Ele se levantou, então eu preciso rever a minha vida. Então eu preciso rever os meus conceitos. Então eu preciso rever o que eu penso da minha vida. Porque, é melhor que Ele fique na tumba, se eu não quero rever a minha vida. No sábado do silêncio, tem gente que quer manter Jesus no túmulo. E vamos ser honestos. Às vezes eu e você queremos manter Jesus no túmulo. Porque o Jesus no túmulo, ele é só um incômodo. Mas ele está no túmulo. Agora, se ele se levanta, ele pode reivindicar o senhorio sobre todas as coisas, inclusive sobre a minha e a sua vida. Ele pode dizer, eu sou o teu Senhor. E a partir de agora você não vive mais para você, você vive para mim. A partir de agora quem estabelece o que é bom para você não é você, sou eu. Com que base? Eu morri e eu levantei da tumba. Então, às vezes a gente é religioso assim. A gente quer manter Jesus dentro da tumba, como esses homens se articularam para manter Jesus na tumba. Porque se Jesus levanta da tumba, Ele reivindica a minha e a sua vida. Ele reivindica o meu e o seu coração. Ele reivindica o meu e o seu pensamento. Ele reivindica a minha e a sua carreira. Ele reivindica os meus e os seus desejos. Ele reivindica tudo. Porque foi um servo sofredor que foi colocado na tumba. Mas quem se levantou foi o Rei do Universo. Por isso que a gente faz uma força tremenda para manter ele lá dentro. A segunda lição do sábado do silêncio está lá em Lucas. Queria que você abrisse comigo, você está com o seu celular. Vamos olhar lá em Lucas no capítulo 22. Desculpa, não o 22, o 23. Versículo 56. Lucas capítulo 22, versículo 56, e eu vou caminhar para o fim aqui. Em seguida, Lucas capítulo 23, versículo 56. Em seguida, foram para casa e prepararam perfumes e especiarias aromáticas e descansaram no sábado, em obediência ao mandamento. Você consegue perceber o quão louca é essa frase de Lucas? Essa frase está se referindo às mulheres, tá joia? Que estavam preparando os ungüentos que eram colocados sobre os corpos mortos da época. E a gente sabe quem são essas mulheres. Maria Madalena, Maria mãe de Tiago, Salomé, dentre outras. Interessante que Lucas diz assim, elas descansaram. Elas descansaram. Como assim, Lucas? Elas acabaram de ver o seu mestre morrer. Quem é que consegue descansar? Quem é que consegue fechar os olhos? Quem é que consegue interromper a sua jornada? Quem é que consegue apaziguar os ânimos? Quem é que consegue, depois de ver uma pessoa especial e querida, descansar? Alguns anos atrás, na verdade, poucos anos atrás, eu passei por uma experiência pastoral que me marcou no meu último ministério.
tive que acompanhar uma família cujo filho de 18 anos de idade, 19 anos de idade tinha sido morto, atropelado na ciclovia do Haddad no domingo de manhã. E eu lembro de ter chegado lá na ciclovia do Haddad e ver o corpo do menino da nossa igreja estendido no chão. Só aquele alumínio lá, aquele cobertor de alumínio que o SAMU coloca em cima. A frente do carro do atropelador destruída. E eu cheguei lá. E esse menino era um menino muito querido para todos nós dentro da nossa igreja. Porque ele era um rapaz, um jovem, cheio de futuro, cheio de sonhos. Alguém extremamente benquisto pelo grupo dos jovens da turma por lá. E chegou a notícia. Ele morreu. Olha que eu não era nem parente dele. Eu não consegui dormir por quase uma semana. Pensando nisso. Eu não conseguia descansar. Lucas, ele só pode ser louco em dizer que elas descansaram no sábado em obediência ao mandamento. Você seria capaz de descansar depois de ver um ente querido sendo morto? O que Lucas está pintando de maneira muito discreta é uma coisa muito simples. É que é possível descansar. É possível não ser somente aquele que reage à vida. Quando a gente tem a esperança e quando a gente, ainda que experimente algo que não está no nosso controle. Porque o interessante, o texto diz que elas nos descansaram por causa disso ou por causa daquilo. Mas elas descansaram em obediência ao mandamento. Elas descansaram obedecendo a Deus. Elas descansaram sabendo que, embora Jesus esteja morto, e essa altura do campeonato, elas não estavam lembrando que Jesus tinha dito que ele ia ressuscitar. Elas, por guardarem o seu coração debaixo do mandamento do Senhor, elas podem descansar nesse dia. Então, no sábado, tem gente que quer matar Jesus e mantê-lo morto. Porque mantê-lo morto significa a minha autonomia. Mantê-lo na tumba, com a tumba lacrada, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso ser o que eu quiser. Eu posso mandar e desmandar como quiser. Eu posso estabelecer a minha vida como bem desejar. Mas no sábado tem aqueles que descansam, confiando na soberania de Deus. E a última lição da tumba é que o caminho do amor não é o caminho do romance, mas o caminho da morte. Quando o Senhor Jesus Cristo diz, ou pelo menos João relata o amor de Jesus pelos seus discípulos, ele diz que amando-os, amou-os até o fim. O caminho do amor não é o caminho do romance, não é o caminho da alegria. O caminho do amor é o caminho do sacrifício. É estar disposto a ir para a tumba. O caminho do amor, na lógica do cristianismo, é completamente diferente do caminho da lógica mundana. Porque o caminho da lógica mundana, ou a lógica deste mundo, vai dizer, se você ama, satisfaça-se, seja o que você quiser. Se alguém te ama, você vai ter que ser aceito como você é, e não interessa o que falam ou digam. Aí vem o Senhor Jesus Cristo e fala, eu amo. E porque eu amo, eu permito que pedaços meus sejam arrancados. E porque eu amo, eu vou até o fim e aceito a tumba.
Quão disposto eu e você nós estamos de aceitar a tumba por amor de Jesus? Quanto nós estamos dispostos a aceitar o caixão como movimento do amor? Eu acho que muitos poucos de nós. Para não falar a grande minoria. Porque esse é o evangelho da Escritura, não é o evangelho do triunfalismo que a gente vê por aí. Vem para Jesus e você vai ser rico. Vem para Jesus e você vai ser vitorioso. Vem para Jesus e você vai receber benesses. Vem para Jesus e você vai ser o cara. Vem Jesus e reverte essa ideia e diz: vem para Jesus e vamos para a tumba. Vamos para a morte. Porque o caminho do amor não é o caminho do romance. É o caminho da tumba. É a via crucis. É o movimento da entrega. Então deixa eu tentar resumir tudo isso que eu estou dizendo para você. Nesse tríptico, o centro é o sábado. E o sábado é importante, porque no sábado a gente é convidado a entender que às vezes a gente quer Jesus na tumba. Então eu vim dizer para você que se hoje você está aqui no domingo de Páscoa celebrando a morte e a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, isso significa que você, em outras palavras, está dizendo: eu tenho alguém que domina sobre todas as áreas da minha vida. Se você está aqui no domingo celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, então significa que você descansa na obra e na palavra e no ordenamento desse Senhor. E se você está aqui celebrando o Senhor Jesus Cristo, celebrando a ressurreição do Senhor Jesus Cristo, significa que você decidiu aceitar o caminho do amor, que é o caminho da tumba. Então essa noite eu vim dizer para você, o centro nos evangelhos não é nem a cruz e nem a tumba, é o silêncio. O centro nos evangelhos é o fato de que o Senhor Jesus Cristo decidiu aceitar e fazer dele a minha e a sua mazela. Aceitar e fazer dele a minha e a sua tumba. Aceitar e fazer dele a minha e a sua desgraça. Por quê? Porque quando ele se levanta, ele fala: agora eu sou o Senhor da tua vida. Porque foi o cordeiro que foi colocado dentro da tumba, mas quem saiu de lá foi um leão que reina. Foi o juiz sobre tudo e sobre todos. Foi o rei que governa soberanamente. E o Apocalipse encerra essa narrativa dizendo uma coisa muito simples. Abrem Apocalipse capítulo 5. Qual que é a base da dignidade do Senhor Jesus Cristo? Digno, versículo 12. Digno é o cordeiro. E por que ele é digno? Por que a gente louva? Por que a gente reconhece a dignidade do Senhor Jesus Cristo? Simples, porque ele foi morto. Porque ele aceitou a tumba. Porque ele passou pelo sábado. Porque ele se fez cidadão no endereço nosso. E qual que é o nosso endereço sem Cristo? O cemitério. Então por que ele é digno? Porque ele foi morto. Então só vale a pena celebrar a ressurreição na medida que a gente reconhece o seu senhorio, na medida que a gente reconhece a sua dignidade, na medida que a gente sabe que pode descansar nos seus mandamentos e na medida que a gente entendeu que o caminho do amor é o caminho da morte. Baixe sua cabeça, vamos orar. Obrigado, Pai, pela tua palavra. Obrigado porque quem saiu da tumba foi um rei vitorioso. E ainda que muitas vezes nós queiramos deixar ele lá dentro da tumba, por amor aos nossos desejos, por amor das nossas coisas, por amor das nossas inclinações e paixões, ainda assim ele continua vivo. Ele está vivo e reivindica soberania sobre tudo e sobre todos. Então, Pai, essa noite, quando a gente celebra o senhorio de Jesus e a sua ressurreição, a gente quer
entregar a nossa vida. A gente quer lembrar que a ressurreição mostra que antes da ressurreição teve uma tumba. E a ressurreição só faz sentido na medida em que a gente entendeu a tumba, na medida que a gente entendeu o sábado, na medida que a gente entendeu quem é que foi colocado ali e quem é que saiu dali. Então nos ajuda nessa celebração de Páscoa, mais do que qualquer outra coisa, colocar o nosso coração onde ele deve estar, aos pés desse Rei que se levantou da morte. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus.